Esse é meu cabelo que a química não pegou, o meu rosto tá assim por causa da dermatite. Eu tentei alisar o meu cabelo, acho que nesse tempo tinha um mês mais ou menos, e o meu cabelo não alisou. Dá pra ver que algumas partes tem cacho, outras partes tá lisas. É como se eu estivesse passando pela transição capilar. Então eu decidi cortar o cabelo, né? Na verdade eu queria passar a máquina zero, só que aí eu pensei, eu não tenho dinheiro para pagar o salão, também não tenho uma máquina para cortar. Então eu pensei, vou cortar meu cabelo bem curtinho na tesoura, como se eu tivesse passado máquina nele, tipo o pente 3, por aí. 4, eu não sei muito bem os números do pente, né? Mas eu queria cortar ele que ficasse 1 a 2 dedos da raiz, porque como eu já tava acho que um mês mais ou menos sem alisar o cabelo, eu pensei, normalmente ele deve ter crescido deste tamanho, né? Então eu penteei o meu cabelo para desembaraçar, passei esse creme, que é o que eu uso, que ajuda a formar os cachos. Porque passando esse creme e finalizando, dava para perceber aonde o meu cabelo estaria liso e onde eu teria que cortar. Então a parte que eu vi que ficou mais inchada do meu cabelo era a parte que estava cacheada. Aí eu não tinha outra tesoura, né? Eu usei essa tesoura escolar mesmo da minha filha e eu tava muito ruim por causa da dermatite, meu rosto queimava, então eu pensei, ai, eu não tô aguentando mais, eu vou aproveitar, já vou cortar logo esse cabelo que fica mais fácil para lavar e não vai ter nada me incomodando. Aí eu fui cortando o cabelo nas partes que eu via que não tava fazendo cachos. Só que quando eu fui cortando com a tesoura, dá pra ver que tá estranho, né? O cabelo ficou tudo espigado e eu pensei, gente, isso não vai dar certo. Tá ficando todo torto. Eu só tinha um espelho pequenininho, né, que eu coloquei na mesa e eu pensei, isso vai dar errado. Porque eu cortava o cabelo e ele não tava formando cacho. Mesmo eu passando o creme e eu passando a escova, né, que normalmente é assim que eu finalizava meu cabelo, eu passei a escova, vocês não têm noção de como meu cabelo tava seco, seco, seco. Eu passava, sabe aqueles cabelo de boneca que você deixou a boneca lá guardada durante anos? Era assim que tava o meu cabelo. E mesmo eu tentei fazer dedo liso, não foi. Tentei fazer fitagem também, eu amassava o cabelo e não formava o cacho. E eu fui lutando, 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 até uma hora que eu vi que tava quase querendo aparecer um cachinho aqui, outro ali. Mas o meu cabelo ele não tava cortado assim, sabe, por igual. Uma parte tava maior, outra tava menor, porque eu só fui cortando o cabelo na parte que tava cheia. A parte que tava assim, sabe, inchada do meu cabelo e bem ressecada, era a parte que eu pensei. Essa parte o alisante não pegou, ainda tem salvação. Então as outras partes que tava bem lisa, né, eu fui cortando tudinho. Eu demorei a cortar meu cabelo porque nessa hora eu tava assistindo a novela lá, né, da Barra. Aí eu fui, parei um pouquinho pra assistir a novela e depois eu tinha que cortar o cabelo e editar. Aí eu cortei o cabelo e eu segurei ele assim pra me ver se dava pra amarrar, né? Porque eu pensei, se dá ruim, eu amarro o cabelo. Porque eu não tô me sentindo bem, entendeu? A autoestima lá embaixo, aí o cabelo também já não tava ajudando. Pra onde eu ia era só com coque. Era assim, eu fazia um coque na frente, sabe? Onde tava a raiz, ficava bem inchada, muito cabelo mesmo, com volume. A parte que eu dava a volta pra fazer o coque e colocar o elástico. Nossa, mas ficava assim, algo tão ralinho, sabe? Sabe, vocês não têm ideia de como tava horrível. Dava pra ver, ficava tipo, realmente assim, sabe? Como se fosse cabelo de boneca que ele fica todo, sabe, embaraçado e você tenta resolver e não dá. E nesse tempo eu tava fazendo hidratação, eu também usei a queratina no meu cabelo e nada tava resultado. E eu percebi que quando eu cortei ele melhorou. Eu cortei o meu cabelo e no segundo dia que eu tinha cortado ele ainda estava estranho, eu não via formar os cachos, eu não sabia muito bem o que fazer com ele. Aí no terceiro dia em diante, só lavando mesmo com shampoo e condicionador, eu vi que já estava formando os cachos. Eu acho que de certa forma, sabe, a parte lisa impedia o meu cabelo de seguir, entendeu? Eu falo que eu fiz o BC. Eu, tipo, não passei meses, assim, que nem as meninas acabou passando, sabe? Eu alisei o meu cabelo, fiquei... Eu não me recordo se foi 1 ou 2 meses com o meu cabelo, né? Que eu já tinha passado alisante, aí eu fui e cortei. Só que a minha ideia era passar a máquina mesmo de vez, só que aí eu pensei, como eu não tenho uma máquina, não vou ficar esperando muito tempo, vou cortar em casa mesmo. Aí eu cortei até onde que dava. Pra mim, tanto faz se ia ser esse comprimento que eu cortei ou se era mais curto, sabe? Eu só queria me livrar daquela parte lisa porque não tinha, sabe, um meio termo.
Eu não conseguia fazer nenhum penteado que fosse para cabelo em transição, também não dava para mim fazer um penteado que fosse pro cabelo cacheado, nem penteado que fosse pro cabelo liso, porque eu tentei fazer alguns penteados na transição capilar, só que o meu cabelo tava tão, mas tão quebrado, que tinha partes que dava para amarrar, outras partes não dava para trançar, partes que eu não conseguia fazer a trança porque o cabelo, sabe, ficava soltando. Então, pra mim, a melhor opção foi cortar, e aí depois eu só fui acertando com a tesoura as partes que tava maior. E aí eu segurei o cabelo assim pra ver se dava pra amarrar. Esse é meu cabelo alguns minutos depois de cortar. E esse é meu cabelo 2 dias depois, finalizado. Eu fui na rua com ele assim.